Gênesis 2, 7 e 8. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali, diga comigo, colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 16. E o Senhor, repita em voz alta, por favor, ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A quem foi esse conselho? A quem? Ao homem. Com quem Deus falou? Com o homem. Com o homem. Essa orientação, esse conselho veio ao homem. A mulher não está aqui. A mulher não está aqui. Ao homem. Ainda não está aqui. Então, quem recebeu o direcionamento, quem recebeu a ordem, foi o homem. Aí diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém, diga comigo, que o auxilie e lhe corresponda. Vou repetir: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Depois formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. O Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Até o 22. Assim o homem deu nomes a todos os animais, a todos os rebanhos domésticos, aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com a carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez
uma mulher e a levou até ele. Amém? E disse então o homem: esta sim é osso, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Quero que você venha para Gênesis 3. Antes de Gênesis 3, eu vou fazer uma leitura só, que está em Romanos 5:12, mas você vai para Gênesis 3. 5:12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Gênesis 3, 1-13. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ele perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, diga comigo, certamente não morrerão. Lembrando que isso é frequente até os dias de hoje. A todo tempo o diabo trabalha para contradizer a palavra. A todo tempo o diabo tenta iludir, enganar o homem, para que o homem não leve a palavra com tanta seriedade como deve ser levado. E aí está a ruína, aí está a desgraça na vida. Se as pessoas vivessem a palavra com retidão, com seriedade, à risca, não ignorasse nem pequenas nem grandes coisas ou ensinamentos, não teriam tantos problemas quanto tem. Então esse é o problema. Muitas vezes o diabo tenta mostrar à pessoa que não é bem assim, e esse não é bem assim está sendo a causa da desgraça na vida de tantos. Aí diz assim, 5: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Você sabia que tem coisas que os olhos da gente não precisam ser abertos? Você sabia? Você sabia que isso aqui foi a grande desgraça? Tem gente que acha que está descobrindo o mapa do tesouro, né? Tipo assim, nossa, deixa eu te contar o que eu fiquei sabendo. Tem coisa, vou abrir os teus olhos. Tem coisas que não, os olhos da pessoa não precisam, é tudo que ela não precisa, é que os olhos dela sejam abertos para coisas que vai só causar ruína e desgraça na própria vida dela. É tudo que ela não precisa. Espera aí que eu vou te abrir os olhos, vou te passar uma informação. Sabe o que eu fiquei sabendo? É melhor não saber, porque se você ficar sabendo, você vai se contaminar. E nessa contaminação, você pode estar vivendo no paraíso e perder o paraíso.
Só uma observação, porque essa não é a direção da palavra. Só estou fazendo uma observação, que eles estavam muito bem, não precisava dessa informação. Não precisava que os olhos fossem abertos. Não precisava dessa malícia. Não precisavam dessa malícia. Aí, 5, 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Eu vou dar uma parada aqui, porque depois eu vou seguir a partir daqui. O direcionamento, ele é muito claro. A todo tempo, o Senhor falou com o homem, direcionou o homem, orientou o homem o que deveria ser feito, como deveria ser feito. Deu ao homem autoridade. Deu ao homem autoridade. Quando Deus fez isso, a mulher não existia. Mas com aquele cuidado, o amor, o zelo, a preocupação de Deus para com o homem, como sempre falamos nos casamentos, que o homem não fosse solitário, não estivesse só, que tivesse alguém que lhe correspondesse. Então, com a melhor das intenções, o Senhor criou a mulher como uma boa auxiliadora. Amém? É muito claro a direção que Deus não colocou a mulher nem à frente e nem atrás, mas colocou a mulher ao lado, como companheira e auxiliadora do homem. Toda a direção foi dada ao homem. E pode prestar atenção que o Senhor, até para onde eu fui e fiz a leitura de Gálatas, está dizendo que o pecado entrou através de um homem. Porque o Senhor não está responsabilizando também a mulher, está responsabilizando o homem, porque Ele deu autoridade ao homem, Ele falou com o homem, Ele deu direcionamento ao homem, e o homem, infelizmente, Adão, se mostrando um cidadão fraco, um homem fraco, porque quando Eva veio com aquela sua curiosidade, cedeu à sugestão do diabo, da serpente, e ela veio e deu a ele também do fruto, ele deveria ter dito não, porque não foi isso que Deus disse, foi isso que não, Deus disse isso, Deus disse que desse fruto nós não comeríamos. Não foi com você que Deus falou, foi comigo que Deus falou. Inclusive, se ela sabia de alguma coisa, ela sabia porque certamente ele havia dito o que Deus havia dito a ela, a ele, certo? Porque ela não estava presente na ocasião, correto? Amém? Então,
foi responsabilizado. O que acontece, o que tem acontecido nos dias de hoje? O grande problema, o que hoje está o caos que se encontra o mundo lá fora, as famílias aí fora, os casamentos de um modo geral. Há um desequilíbrio muito grande. O homem, não se ofenda os homens, que eu estou generalizando, tá? O homem, ele vem enfraquecendo. O homem, ele quer autoridade, mas ele não quer responsabilidade. Ele quer autoridade, mas ele não quer responsabilidade. A responsabilidade, muitas vezes, ela é transferida. A autoridade é uma coisa. Para ter autoridade, primeiro precisamos assumir responsabilidades. Infelizmente, muitos querem autoridade, mas não querem assumir responsabilidade. E em função da fraqueza do homem, em função desse enfraquecimento do homem, a mulher vem assumindo uma posição que não é a sua. A mulher vem assumindo uma posição, e quando eu digo uma posição, eu estou dizendo, não é porque ela trabalha, não é porque ela é uma pessoa independente hoje, ela tem assumido uma posição de liderança que não é dela. Porque o homem já se acostumou a transferir a sua responsabilidade. Pode prestar atenção que geralmente, até quando um filho vai pedir alguma coisa, é dito assim: fala com a sua mãe. E nós não podemos ignorar que a responsabilidade de provisão, a responsabilidade de autoridade da família, a autoridade espiritual, vou repetir, a autoridade espiritual foi imposta sobre o homem. E o homem tem negligenciado a sua autoridade, a sua responsabilidade, e está transferindo essa responsabilidade à mulher. E nesse desequilíbrio, a mulher, ela está assumindo um papel que não é seu, e aonde está dando problema, aonde tem gerado conflitos, porque ela tem assumido uma responsabilidade de autoridade, uma responsabilidade de cabeça, e muitas vezes está vindo até de forma desequilibrada. E isso está gerando grandes transtornos, grandes problemas. Porque o homem enfraquecendo, a mulher, não vou dizer simplesmente se fortalecendo, muitas vezes se desequilibrando, e indo muito além, mas também em função daquilo que vem acontecendo com o homem. E isso tem gerado grandes problemas nos relacionamentos, isso tem gerado grandes problemas em questão de respeito, em questão de admiração e em questão da cobrança que Deus tem feito, tanto aos homens como às mulheres, porque também não foi dado, não tirando o peso da responsabilidade da mulher, não foi dito que a mulher sábia, ou aliás, não foi dito que o homem sábio edifica, constrói, mas foi dito que a mulher sábia edifica, constrói, a tola destrói. E aonde percebe que o desequilíbrio está grande? O desequilíbrio está grande.
E nós não podemos ignorar aquilo que Deus fala. Hoje o mundo está um caos, as famílias estão um caos, porque nós temos uma responsabilidade muito grande como pais. Às vezes o casal, ele se preocupa somente, o orgulho fala mais alto no relacionamento. O orgulho fala mais alto. Não há uma boa comunicação para poder ajustar a situação. Não há, muitas vezes, quando os casais deveriam estar sentando e conversando, dialogando, inclusive, eu quero mostrar uma coisa a vocês. Quando eu parei aqui nessa leitura, quer ver? Eu parei a leitura no versículo 6, diz assim, ó. Eu já li o 6. 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Engraçado, o homem, ele nunca teve medo de Deus. Ele nunca precisou de esconder de Deus. Sabe quando o homem se esconde de Deus? Quando ele está em pecado. Todas as vezes que ele está em pecado, ele se esconde da presença de Deus. E aí, ele tenta se cobrir com folha de figueira, que não cobre nada. Ele tenta se cobrir com folha de figueira, que não cobre absolutamente nada. Continua despido. Ele tenta tapar o seu erro, ele tenta esconder o seu erro com coisas que não vão esconder, que não podem esconder. Eu fico pensando, a primeira coisa que o homem não tem aqui uma postura, você vê que é uma sucessão de coisas erradas, é uma sucessão de erros. Se eu der sequência na leitura, você não vai ver em nenhum momento aquele reconhecimento, dizendo, Senhor, nós pecamos, nós cometemos uma loucura, tem misericórdia de nós, perdoa-nos, ajude-nos a acertar, tem misericórdia. Não, foi uma justificativa atrás da outra, uma justificativa atrás da outra, que Deus não recebeu nenhuma delas. Poderia ser até, não sabemos, mas poderia ser que se naquele momento se humilhasse, se reconhecesse o seu erro, pedisse perdão, misericórdia, nos deu uma chance, nos deu uma oportunidade, é possível que teria tido, mas não tem isso. Mas uma sucessão de coisas erradas, de decisões erradas, e querendo esconder a sua nudez. Esse desequilíbrio, ele é muito presente hoje. Ele é muito presente. Como disse, repito, homens que querem autoridade, porém não assumem responsabilidade. E quando eu digo responsabilidade de cabeça, responsabilidade não só de provedor, mas autoridade espiritual. É cobrado do homem o direcionamento espiritual da sua família. É cobrado do homem manter os ensinamentos do Senhor, o temor à sua família. Nós somos cristãos, correto? Sim ou não? Nós somos cristãos, e cristãos vivem segundo a palavra. Hoje, é o que eu falo continuamente, quando eu vou apresentar uma criança, eu sempre digo
aos pais, cuidado que Deus não vai cobrar você se você deu uma faculdade boa para o seu filho, Deus não vai cobrar de você se você pagou a ele cursos importantes, que ele fez inglês e etc. Mas Deus vai cobrar de você porque você não ensinou a palavra. Você não ensinou no temor do Senhor. Hoje nós vemos os pais levarem para uma festinha aqui, levarem para outra festinha ali, mas não tem a mesma preocupação de trazer para a igreja para aprender a palavra, de trazer para a escolinha para aprender a palavra, de trazer para a festa das crianças para aprender a palavra, o temor do Senhor. E se não aprender a palavra, se não aprender de pequeno o temor do Senhor, vai aprender o amor ao mundo e as coisas do mundo. E Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Hoje, nós não vemos mais como cristãos. Se eu perguntasse aqui, quantos oram juntos dentro da sua casa? Quantos têm uma reunião para conversar sobre as coisas de Deus? O temor do Senhor. Quando se sentam à mesa para fazer a sua refeição, oram juntos? Até para ser exemplo para os filhos, ensinam os filhos a orarem? Todos nós deveríamos ter momentos para podermos conversar, para podermos refletir. Às vezes, a folha de figueira, sabe como é que é colocada a folha de figueira? Nós precisamos conversar. Não quero falar sobre isso agora. Querido, nós precisamos sentar e nós precisamos conversar. Não vou falar sobre isso. Outra hora eu falo. Folha de figueira. Não vai te cobrir. E vai arrebentar lá na frente. Vai arrebentar. Depois, existem pessoas que dizem assim, poxa, mas eu vou na igreja. Não basta estar na igreja. Nós precisamos viver a palavra, viver segundo a palavra, sermos orientados pela palavra. Oram juntos? Quando eu falo do equilíbrio, dessa posição de auxiliadora, muitas mulheres querem homens fortes. Está correto. Deve ajudar e trabalhar para isso. Porém, muitas mulheres querem homens fortes, mas cobram dos homens, incentivam os homens somente a coisas pequenas que enfraquecem ele. Posso dar um exemplo? Vou dar um exemplo. O papel de auxiliadora, lá em casa nós assumimos uma posição importante. Eu e a minha esposa, nós assumimos responsabilidades, cada um tem as suas responsabilidades. Eu digo a ela, te dou todo o respaldo que você precisa, todo o respaldo que você precisa, como cabeça, como provedor, como líder, como autoridade, mas assuma e me poupe ao máximo de coisas que vão me tomar o tempo, vão me desgastar, me tomar tempo, não vou fazer bem e não vou conseguir dar o resultado que todos esperam. Então, exemplo. Por exemplo, minha esposa, em toda a nossa história de casados, ela me poupou o máximo de serviços que ela possa fazer. Ela me poupou o máximo de responsabilidade, de levar os filhos na escola, de comprar material às crianças, de responsabilidade doméstica, o que precisa para casa, o que precisa de compras, o que está faltando em casa, se é papel higiênico, leite e etc. Responsabilidade sua, organização do lar é seu. Se eu for no mercado, não vou fazer bem feito, concorda comigo?
Sim ou não? Não vou fazer bem feito. Aliás, homem não faz bem feito esse tipo de coisa. Tem homens que sim, outros não. Mas ela me poupando para aquilo que eu devo fazer e faço bem, eu vou crescer e vou me fortalecer naquilo que é a minha responsabilidade, que vai me fortalecer, trazer benefícios não somente a mim, mas a nós como família. Amém? Então a minha responsabilidade, claro que ninguém faz nada sem me consultar, sem falar comigo, a última palavra é minha, a decisão é minha, não abro mão disso, sempre deixo isso claro, não façam nada, até o que não julgam importante, fale a mim. Até o que vocês não julgam muito importante, pelo menos me comunique que eu quero saber. Ok? Porque eu não quero ser omisso, ou não quero que amanhã venham e digam assim, você nunca se preocupou com isso, você nunca quis saber de nada. Não, quero saber sim, quero saber. Então, até o que não julga muito importante, fale para mim. Fale. E mais uma coisa, não me ocultem nada. Sempre peço isso, não me ocultem nada, porque a nossa relação é uma relação de fidelidade, de confiança. Então não me ocultem nada, até o que vocês não julgam importante, me comuniquem. Quero saber. Não me ocultem, quero saber. Amém? Minha esposa assumiu a responsabilidade dela, eu não sei o que precisa para casa, ela sabe, eu não sei o que precisa comprar para os meninos, ela me poupa dessas responsabilidades, enquanto isso eu estou reservado para administrar as coisas de Deus, para administrar, para orar, para estudar, para liderar, eu estou com a cabeça focada para trabalhar para aquilo que eu fui chamado. Amém? Se ela estivesse cobrando de mim, que eu fosse no mercado, que eu fosse aqui, que eu resolvesse aquilo, que eu resolvesse aquilo outro, que ela pode, eu ia parar um monte, eu estaria parando uma série de vezes para me ocupar com coisas que não seria bom para mim, ia me tomar o tempo e não seria bom para mim. Amém? E os serviços domésticos, sou a favor que todos ajudem, mas é mais fácil a gente se focar naquilo que realmente vai dar bons resultados, vai crescer, e amanhã, se necessário for, que a gente até contrate alguém para auxiliar, para que o homem não esteja envolvido com coisas que vai contribuir, inclusive, para que a esposa perca admiração por ele. Entendeu ou não? Mulheres não admiram homens fracos. E a mulher pode cobrar algumas coisas, mas se o homem começar a se envolver demais, ela pode até cobrar, porque eu estou te falando que existe um desequilíbrio. Ela pode até cobrar muita coisa, mas se o homem ficar envolvido demais com aquilo, ela não vai admirá-lo. Hoje nós vivemos um desequilíbrio muito grande na sociedade. E esse é o problema pelo qual está esse caos lá fora. Nós precisamos, vou repetir, nós somos cristãos. Cristãos não é cristãos de nome, cristãos é chamado de cristãos porque vive segundo a palavra. Não existe meios cristãos. Ou nós vivemos a palavra, ou nós vivemos segundo os padrões do mundo. Nós vivemos segundo a palavra. Eu preciso saber, todos nós, às vezes falamos assim, poxa, mas parece que eu oro tanto, parece que eu busco tanto, eu faço campanha, será que você não está sendo omisso e Deus está te cobrando outras coisas que você está negligenciando? Porque às vezes as pessoas julgam ser cristão porque ela vem à igreja, porque ela faz um propósito, porque ela faz uma campanha, mas e o resto? E o resto? E a autoridade? E a autoridade como homem de Deus? E a autoridade como líder? Líder da sua casa, líder da sua família, líder espiritual. E essa autoridade é responsabilidade. Aonde está?
Nós falávamos essa semana, o Senhor disse: como ocultarei de Abraão alguma coisa, visto que ele ordenará aos seus filhos e às gerações futuras que obedeçam ao Senhor. Marido, o cabeça, a autoridade foi dado ao marido, porém, não existe autoridade sem responsabilidade. Casais ajustados, filhos ajustados. Casais desajustados, filhos desajustados. Casais ajustados, filhos equilibrados. Casais desequilibrados, filhos desequilibrados. Nós precisamos trabalhar. Pais, como sempre falamos, os filhos, eles seguem exemplos. Eles não seguem conselhos. Eles seguem exemplos. Não seguem conselhos. E nós precisamos ter cuidado para que, se dentro desse desequilíbrio que nós estamos falando, de mulher assumindo posição de cabeça do lar, cabeça da família, homem se enfraquecendo cada vez mais, os filhos estão vendo as mães tratar os pais como filhos, e automaticamente os filhos vão tratar o seu pai como se fosse seu irmão. Não há respeito. Não há respeito. E precisa haver respeito. Se o casal não tiver equilíbrio, e se tiver que conversar, se tiver que, quando eu digo discutir, não é brigar, se tiver que discutir sobre algo, faça separado. Poupe as crianças. Poupe as crianças, porque se isso acontecer, vocês serão vítimas desse tratamento das crianças em relação a vocês. Os filhos não vão respeitar os pais, não vão respeitar a mãe, não vai respeitar o pai, vai bater boca com a mãe, vai bater boca com o pai, vai tratar como irmão, vai tratar como está vendo um tratar o outro. Amém? Isso é sério. Isso é sério. Ser cristão é viver segundo a palavra. Ser cristão é viver no temor. Ser cristão, geralmente, é assim. Começa os desequilíbrios, e quando deveríamos chamar, vem cá, vamos sentar, vamos conversar, vamos ajustar o que precisa ser ajustado. O que acontece geralmente? A gente não está dando certo mesmo, a gente não está se entendendo, então você vai para o seu canto, eu vou para o meu canto, e cada um segue o seu canto e pronto. E aí? É assim que a gente resolve as coisas como cristãos? O que a Bíblia nos aconselha? Que deveria ser a primeira pergunta que nós faríamos. Espera aí, o que a Bíblia nos aconselha? O que nós devemos fazer num caso como este? O que o Senhor me ensina como marido? O que o Senhor me ensina como esposa? Vamos buscar. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ajustar. Eu estou errando. Eu não estou assumindo a minha posição, você também não está assumindo, então vamos ajustar. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos acertar. E vamos caminhar bem, nossa família será abençoada, será feliz. Outro dia uma senhora disse isso a mim, eu gostei muito de ouvir isso. Gostaria muito, não sei se ela está aqui, se a senhora tiver a oportunidade de falar isso no altar, uma hora, diga, por favor, caso a senhora esteja aqui, que eu não estou te vendo. Mas se a senhora tiver, por favor, se a senhora tiver e tiver condições de dizer isso, fale no altar, quando a senhora tiver, ou quando a senhora puder. A senhora disse assim a mim: houve um momento no meu casamento que eu fiquei, não vivi um momento bom e eu quis separar.
Eu queria separar. E eu fiz essa loucura e me arrependo até hoje. E se eu pudesse dizer a todas as pessoas, não se separem, eu diria. Se eu pudesse dizer a todos, não se separem, eu diria, não se separe. Amém? Eu disse que ia ler até o 13. Deixa eu só concluir essa leitura. Eu li até o 8? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim. Diga comigo: e fiquei com medo. Ele nunca teve medo antes. Por que ficou com medo? O pecado fez o medo entrar. Porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, diga comigo: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou, aliás, até aqui, eu quero que você venha a Isaías 38:1, Isaías 38:1, Isaías 38:1, Isaías 38:1 diz assim: naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, diga comigo, ponha a casa em ordem. Quero que você grave essa palavra, diga comigo, ponha a casa em ordem. Organiza a tua casa, organiza a tua casa. Ponha a casa em ordem, porque não é simplesmente, grave uma coisa, Deus cobra de nós responsabilidades como maridos, responsabilidade como esposas, responsabilidade como pais. Deus cobra de nós. Não basta a pessoa estar na igreja, não basta a pessoa fazer orações. Fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Nós temos responsabilidades. E eu espero que o que eu estou trazendo aqui, eu espero que esteja servindo para cada um, para poder se ajustar, achar o equilíbrio para que o homem assuma a sua responsabilidade como líder, como autoridade, não como omisso, como líder, como autoridade, estar atento às necessidades da sua família. A mulher precisa achar o seu equilíbrio, porque a mulher sábia edifica, constrói, a tola destrói. Existe uma relação de admiração, e essa relação de admiração não é porque as pessoas se casam que elas podem se expor, não é porque estamos casados porque podemos agir de qualquer maneira. Assim como nós tentamos causar uma boa impressão
por onde passamos, estamos no trabalho, nós queremos que as pessoas tenham uma boa impressão de nós, queremos que as pessoas olhem para nós e nos vejam como pessoas fortes, queremos que as pessoas olhem para nós e nos veem como pessoas equilibradas, queremos que as pessoas olhem para nós e nos vejam com bons olhos. Por que dentro de casa não há a mesma preocupação? Por quê? É frescura? Te afirmo que não é. Porque um casamento é feito, repita comigo, de renúncia, de respeito e muita, diga comigo, muita, mas muita admiração. E como é que um admira o outro? É uma boa imagem. Nós não podemos, nós devemos ter aquela preocupação, espera aí, que imagem eu estou transferindo, que imagem eu estou passando? É de fraqueza? É de desequilíbrio? É de carnal? Que imagem eu estou passando? Amém? Deve haver essa preocupação, porque nada morre do dia para a noite, vai morrendo aos poucos, vai acabando aos poucos, e a gente tem que ser rápido para agir. E nesse meio, nesse relacionamento, não cabe orgulho. Precisamos conversar, vamos conversar, precisamos trabalhar, vamos trabalhar, precisamos tratar o que precisa ser tratado, vamos tratar. Precisamos, por quê? Porque a responsabilidade está aqui, cada um tem a sua, e Deus vai cobrar de ambos. Deus vai cobrar de ambos, vai cobrar de todos, perece todos. E aquela velha frase, se o barco afundar, afunda com todos. Se o barco afundar, afunda com todos. Amém? Organiza a casa. Vou terminar essa leitura aqui. Colossenses 2:5. Colossenses 2:5. Colossenses 2:5. Que diz assim: porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo, diga comigo, em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Ordem, quero que grave essa palavra, ordem, ordem. Provérbios 28:2. Provérbios 28:2. Provérbios 28:2, que diz assim: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém, diga comigo, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. É um líder da sua casa, líder da sua família, líder aonde você estiver. Olha o que diz: a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Amém? Deixa eu, para agilizar essa leitura, deixa eu ler aqui na frente com vocês. Tito. A razão de tê-los deixado em Creta foi para que vocês pusessem, diga comigo, em ordem, o que ainda faltava
e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Gravem a palavra ordem. Pusesse em ordem o que ainda faltava. Passa. Mantenha sempre, diga comigo, em ordem. As lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Passa. O domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a Ele pertencem. Falar em ordem, falar em temor, aliás, não vou falar de temor, não. Eu ia falar de temor, mas eu falei de temor demais. Eu falei na vigília do temor do Senhor. Eu te garanto que uma vigília daquela é mais forte do que qualquer campanha que nós tenhamos feito, ou qualquer reunião. Porque o que parece ser uma coisa, temor do Senhor, eu temo o Senhor, não, é muito mais profundo que isso. E o temor do Senhor traz tantos benefícios. O temor do Senhor traz tantas bênçãos. O temor do Senhor são bênçãos, riqueza, segurança, saúde, vida longa. Vida longa. O temor do Senhor traz bênçãos para todas as áreas da nossa vida. E a quantidade de promessas, inclusive eu me surpreendi com a quantidade de promessas relacionadas ao temor do Senhor. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância. Diga comigo, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Fique em pé, por favor. Acredito em Jesus Cristo. Diga isso, eu acredito. Acredito